A evolução da luz. As lâmpadas LED já substituem com grandes vantagens a velha invenção de Thomas Edison. A tecnologia do LED é bem diferente da tecnologia das lâmpadas incandescentes e da tecnologia das lâmpadas fluorescentes. A lâmpada LED é fabricada com material semicondutor semelhante ao usado nos chips de computador. Quando percorrido por uma corrente elétrica, ele emite luz, da mesma forma que a lâmpada de filamento, que é a invenção de Thomas Edison. O filamento, dentro da lâmpada, é percorrido por uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica aquece o filamento, elétrons vão para níveis de mais energia e, ao retornarem espontaneamente para níveis de menos energia, emitem o excesso energético na faixa da luz visível, né? Então, é também uma característica da lâmpada de Thomas Edison ser percorrido por corrente elétrica e produzir luz como resultado, né? Como um dos resultados. Produz também calor pela passagem da corrente elétrica. O resultado é uma peça muito menor, que consome menos energia e tem uma durabilidade maior. O resultado da tecnologia do LED, né? É uma peça mais compacta e mais eficiente, sob o ponto de vista do consumo de energia e de sua duração, né? Dura muito mais tempo do que a luz com a qual estamos acostumados. Enquanto uma lâmpada comum tem vida útil de 1000 horas e uma fluorescente de 10.000 horas, a lâmpada LED rende entre 20.000 e 100.000 horas de uso ininterrupto, isto é, sem parar, sem interromper o uso dessa lâmpada, ligada durante todo o tempo. Há um problema, contudo. A lâmpada LED ainda custa mais caro, apesar de seu preço cair pela metade a cada 2 anos. Essa tecnologia não está se tornando apenas mais barata, está também mais eficiente, iluminando mais com a mesma quantidade de energia. Uma lâmpada incandescente converte em luz apenas 5% da energia elétrica que consome, isso é. Os outros 95% são perdidos em calor, por exemplo. A lâmpada LED converte até 40%, isto é, 8 vezes mais, né? 8 vezes 5, 40, quer dizer, 8 vezes mais eficiente do que a lâmpada incandescente. Essa diminuição no desperdício de energia traz benefícios evidentes ao meio ambiente. Isso é verdade, devemos produzir energia de modo racional, economizando sempre que possível e produzindo-a de forma a minimizar os impactos ambientais. Painéis solares aproveitam a luz que vem gratuitamente do Sol. Turbinas de vento aproveitam a energia cinética das moléculas do ar quando estão se movimentando devido às diferenças de pressão no nosso planeta. Então, chamamos a isso de vento, né? O movimento do ar em função dessa diferença de pressão. E esse vento move as pás das turbinas de vento e, a partir disso, pode-se gerar energia elétrica. Isso, tanto o vento como o sol, a luz que vem do sol, são gratuitos e o impacto ambiental desse tipo de produção, né, de matriz energética, de produção de energia, é bem menor do que os que conhecemos. Tudo que estava escrito aqui teve como fonte a revista Veja. A nossa análise é nossa, né? O que está escrito aqui é que tem como fonte a revista Veja. Considerando que a lâmpada LED rende 100.000 horas, a escala de tempo que melhor reflete a duração dessa lâmpada é o dia, o ano, o decênio, o século, o milênio. É isso que nós vamos avaliar agora. Qual a que melhor reflete? Isso é, aqui vai poder ser medida em uma década, né? O valor mais próximo desse número de horas que aqui está. Notem que essa questão introduziu, falou, né, sobre o LED, comentou sobre eficiência e durabilidade,
mas na realidade o que ela pede é só que você converta 100 mil horas numa unidade aqui mais adequada, que ele chama de a que melhor reflete, e vamos interpretar isso como sendo aquela que pode nos dar essa quantidade de horas numa unidade apenas desses tempos aqui que eles indicaram: o dia, o ano, o decênio, o século ou o milênio. Então, em 24 horas, que é o número de horas de um dia, nós temos muito menos horas do que as 100 mil horas indicadas aqui para conversão. Quando botamos o sinal de menor duas vezes, isso indica muito menor. De fato, 24 é muito menor do que 100 mil. Então, o dia não é a melhor escala de tempo, né? A escala de tempo que melhor reflete a duração dessa lâmpada no valor dado aqui de 100 mil horas. Vamos ver agora o ano. Um ano tem 365 dias, cada dia com 24 horas. 365 vezes 24, então 8.760 horas. Isso é aproximadamente 10 mil horas, que ainda está bem longe de 100 mil horas. Portanto, ano também não é a escala que melhor reflete a duração dessa lâmpada. Vamos para o decênio, 10 anos, 10 vezes, portanto, o número de horas em um ano. 8.760 vezes 10 dá 87.600 horas, o que é aproximadamente 100 mil horas. Já vimos qual é a resposta, né? Mas vamos só fechar para século aqui para mostrar que se distancia. Um século tem 100 anos, né? O decênio tem 10 anos, por isso fizemos aqui o fator 10, e aqui vamos fazer o fator 100. 100 vezes o número de horas de um ano. Então, 100 vezes 8.760 dá 876 mil horas, o que é aproximadamente 1 milhão de horas. Então, já passou e muito de 100 mil horas, está descartada essa opção. Obviamente, milênio, 1000 anos, colocará ainda um fator 10 nesse resultado que está aqui, dará 10 milhões de horas, também será descartado, que nos permite concluir que está credenciada como correta a letra C. Está encerrada a questão.